Eu posso falar de todo o coração, irmão, de toda a alma, de todo espírito. Eu só tenho um Pai, irmão, que está no céu. Meu Pai terreno foi usado somente para me gerar, mas sumiu, nunca mais vi. Mas meu Pai continua vivo no céu até hoje. E no meu coração. Glória a Deus por isso, amém? Graças a Deus por isso. Eu sei que vocês têm paz, vocês têm uma risada, né? Uns que não têm, já perderam, já foi recolhido, mas tiveram o privilégio de pelo menos ver uma foto dele. Eu nunca vi uma foto do meu pai na vida, para saber quem é, se parece comigo ou não. Mas eu dou graças a Deus que meu pai é espiritual, meu pai que está no céu, eu sempre tenho contato com ele, embora ainda não vi ele face a face, mas a minha esperança é um dia vê-lo. E é por isso que eu persisto aqui na terra, de fazer a sua vontade, para um dia eu vê-lo. Está escrito que um dia nós veremos, amém? Eu sei que vocês estão cansados aí, mas uma vez, escritura, vai ser um texto bem breve. Efésios, capítulo número 4, verso 25, nossa meditação nessa noite. Efésios 4, verso 25. Aleluia. Glórias ao Deus do céu. Está escrito dessa maneira na minha versão: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Podeis tomar assento, por gentileza? Eu quero agradecer a Deus que me deu essa palavra aqui hoje. Eu pedi ao Senhor uma palavra para trazer para o povo do Senhor. Falei, fale comigo primeiro, meu Pai. Nós temos uma dificuldade tão grande nesse negócio de falar a verdade uns para os outros, em determinadas situações. Mas hoje o Espírito Santo de Deus ele vai nos orientar acerca disso. Amém? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Está na versão NVI, dessa maneira. Irmãos, eu tenho uma mensagem para nós aqui nessa noite. Eu gostaria que você meditasse comigo, tá? E o tema para essa mensagem que eu vou dar aqui é verdade que edifica o corpo. Verdade que edifica o corpo. Nós entendemos, irmãos, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas existem palavras que saem dos nossos lábios também que precisam ser ditas com verdades. Amém? Precisam ser ditas com verdade para edificar o corpo. O corpo que está se referindo aqui é o corpo de Cristo. Mas nós aqui, irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ele seja com todos vocês aqui nessa noite de oração, todos que vieram aqui. Que a paz esteja conosco, porque essa paz, muitas vezes a pessoa vem no culto esperando que a pessoa lhe dê a paz do Senhor. Aí a pessoa não cumprimenta, às vezes devido a uma correria, e fala, irmão, nem me deu a paz do Senhor. Mas uma coisa eu costumo deixar bem claro: o irmão pode te cumprimentar e te dar a paz do Senhor, mas uma coisa é certa, essa paz, quem já te deu foi Ele. Então, às vezes não vai haver necessidade de ninguém te dar a paz do Senhor, porque o Senhor já te deu. Você pode responder a qualquer boa noite, qualquer bom dia, qualquer boa tarde. Agora a paz do Senhor verdadeiro só quem deu foi o Senhor. Amém? Então que nós possamos, irmão, nessa noite, esse culto de oração, ter uma meditação acerca desse verso. O ar está ligado bem forte, ali está só aqui a Bíblia, mas eu vou em cima do texto. O apóstolo Paulo ele nos exorta em Efésios 4:25 que uma palavra clara e direta. Olha só, a palavra clara e direta, como nós lemos aqui: abandonar a mentira e viver na verdade. Abandonar a mentira e viver na verdade, especialmente no modo como tratamos uns aos outros. É dessa maneira, por isso que ele deixa bem claro aqui: uns aos outros. Amém? Então é dessa maneira. O contexto dessa carta aqui, o Paulo escreve que essa carta da prisão, provavelmente em Roma. No contexto aqui, uma igreja situada em uma cidade grande, cheia de influências culturais e religiosas diversas. A igreja de Éfeso, muitos dos irmãos já conhecem. Ela estava sendo chamada a amadurecer e viver de forma diferente do mundo, essa igreja, ao redor, especialmente em suas relações internas. Então, no capítulo 4 aqui que nós lemos, Paulo ele fala sobre o que é a unidade do corpo de Cristo, e ele mostra como o corpo nós somos o quê? Saudável. Como o corpo nós somos saudáveis. Então, se nós queremos ver a glória de Deus se manifestar entre vocês e entre nós precisamos o quê? Sermos verdadeiros uns para com os outros. Nós precisamos ser verdadeiros uns para com os outros. Às vezes a gente tem dificuldade em determinada situação de ser verdadeiro um com o outro, mas nós precisamos disso, sermos verdadeiros uns para com os outros. E por quê? Porque somos membros uns dos outros, como diz a palavra de Deus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, que nem está aqui no verso em cima, olha só o que ele vai falar aqui, ó.
renovais o espírito do vosso sentido e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós somos criados dessa maneira, verdadeira justiça e santidade. No mesmo capítulo, irmão, no verso 24 que nós vemos aqui. E vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então quando nós entregamos a nossa vida, aquela velha criatura foi embora. Deus nos revestiu de uma nova criatura, um novo homem. E aí ele fala para revestir em santidade e justiça. Então, sem santificação, a própria Escritura Sagrada vai dizer que ninguém vai ver o Senhor sem santificação. Então, se nós entregamos a nossa vida, nós somos santificados. E assim como o corpo precisa que os órgãos cooperem entre si, a igreja também ela precisa de transparência. Amém? A igreja ela vai precisar de transparência. Por isso que a Bíblia vai falar para nós sermos o quê? Viver um relacionamento limpo de coração e puro diante de Deus e diante uns dos outros. Porque o primeiro que enxerga o nosso coração é Deus. Eu posso ver vocês todos aqui nessa reunião aqui essa noite, mas eu não posso enxergar o coração de ninguém. O que está passando na mente eu não posso, mas Deus ele pode. Mas com tudo isso a palavra ainda fala para nós diante de Deus e diante uns dos outros, amém? Essa é a realidade do Evangelho. Nós precisamos disso. Então hoje nesse culto de oração aqui o Espírito Santo nos chama a duas coisas, pelo menos duas coisas. Uma palavra breve para nós aprendermos. Primeiro é fazer um exame de coração. Nós fazemos um exame dentro do nosso coração para saber se verdadeiramente tem alguma coisa aí dentro. Amém? Porque nós somos chamados a crescer juntos e edificar uns aos outros em amor, deixando para trás o velho homem com suas práticas e revestidos de um novo criado segundo Deus, como nós vemos aqui no verso 24. Se nós somos criados segundo Deus, nós precisamos de ter esse coração sempre passando por esse exame. Porque quando o coração para, quando a gente sente alguma dor, a gente vai no médico. Mas no espiritual, somos nós que temos como examinar esse nosso coração e ver o que está dentro dele, que é a sede das nossas emoções, está tudo aqui, o que parte do nosso coração. Então nós somos chamados para crescer junto, amém, irmãos? Então existe o peso da verdade no corpo. No corpo de quem que existe esse peso da verdade? No corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então existe esse peso da verdade. E esse peso é o que? Muitas das vezes aqui é mentira. Essa mentira que às vezes a gente carrega, uma coisinha simples, sabe, irmãos? Eu tive uma experiência semana passada lá no meu trabalho, só porque o senhor que trabalha comigo lá tem 73 anos de idade, então a gente quer respeitar tudo ele tem 35 anos de trabalho, então eu costumo perguntar as coisas para ele. E aí ele me falou um negócio daí, eu não achei certo, eu falei, não, mas isso aí não está certo. Aí ele, eu falei, não, isso não vou fazer não. Aí eu falei, tem que fazer assim, eu vou fazer do jeito que está aqui. Tá bom, então faz. Ele ficou naquele jeito, deu aquele clima assim, que eu fiquei bravo, tudo, mas não fiquei. Foi na hora que o Espírito me corrigiu, o Espírito Santo me corrigiu naquela. Você sabe que ele está aqui, mas você sabe que você tem um líder da família. Você vai direto com o líder, não fala mais com ele. Conversa com ele normalmente, com uma pessoa normal, com um amigo de trabalho, mas coisa do serviço, pergunta para o chefe. Me repreendeu, o Espírito Santo ele falou comigo ali. Aí eu fiquei quieto naquele momento, falei, Deus, isso é maravilhoso mesmo. Aí eu parei de ficar perguntando coisa do serviço para ele, só pergunto para o líder agora, né? Mas estou dando atenção para ele. Mas é o que? É coisa que às vezes a gente, né? Quer ali tentar fazer do nosso jeito, para facilitar, e se esquece que tem uma liderança ali para a gente perguntar. E aí eu ia nele, sempre estava indo, ele faz desse jeito, mas não é daquele jeito. Mas é porque ele já tem 35 anos de trabalho, já é veterano, então o que ele fará ali. Então, irmão, nós temos que consultar, hoje em dia, nas nossas questões, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que habita em nós. Muitas das vezes, antes de perguntar para qualquer pessoa, nós perguntamos para o Espírito Santo: eu estou bem assim, esse vestimento está assim, meu pensamento está assim, como é que eu estou? Eu vou fazer isso, eu posso fazer aquilo, é tudo para o Espírito Santo de Deus, hoje em dia. Irmão, mas eu não ouço a voz dele. Você vai ouvir alguém falando. Eu busquei a confirmação nessa palavra aqui, fiquei orando ali em espírito, fiquei orando, falando, mas eu ouvi alguém confirmar a palavra ali. Então nós temos que ser sensíveis para prestar atenção no que Deus está falando. Quando a pessoa, na oração dela, se for determinado ponto aqui dentro, eu falei, olha aí, a mensagem confirmada. É Deus confirmando. Então nós podemos estar sensíveis a essa voz. Amém, irmãos? Até um ímpio Deus usa para falar. Às vezes para te trazer uma correção. Até um ímpio Deus usa. Deus usou até uma jumenta para falar com o Balaão. Então nós temos que ficar atentos a isso. Simplesmente você tem que estar conectado ali. Nem a Bíblia diz, porque ligados na terra será ligado no céu, desligado será desligado. Então se você está ligado, quando a palavra vem, você, opa, está confirmado, é o Espírito que está falando. Então é dessa maneira, amém, meus irmãos? Porque em João 8,44, o próprio Jesus vai falar que quem é o pai da mentira é o diabo. E ele fala daquilo que é dele. Então a mentira destrói a confiança, e a mentira quebra vínculos, e a mentira é uma arma do inimigo.
Por isso que a Bíblia fala para nós falarmos a verdade, sempre a verdade, amém? Porque a verdade, ela tem poder de restaurar, de curar e de unir. E isso nós precisamos, a verdade, ela tem poder de restaurar, de curar e de unir. Por isso nós precisamos falar a verdade, uns para com os outros. Que nem no livro de Provérbios, que tem a leitura lá, então deixa na minha cabeceira, Provérbios 27, quer ver? Provérbios 27, quer ver? Eu deixei aqui marcada essa referência aqui em cima, versos 5 e 6, para nós termos o entendimento do versos 5 e 6, ó. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Olha só, é melhor você repreender, fazer uma repreensão aberta, do que você dizer que está amando e ficar encobrindo. E o 26, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Está vendo? Então às vezes é melhor você falar a verdade sem ficar encobertando, demonstrando o amor que Deus tem, do que ficar ali, sabe, tentando a massagear o ego da pessoa. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos nessa noite, através desse capítulo, desse versículo bíblico, nós entendemos que precisamos. Eu já encontrei irmãos que estão afastados hoje, porque falou realmente na hora era para falar a verdade, eu não falei. Eu retive aquela, guardei para mim, acabei saindo. Falei, se tivesse falado, talvez até no momento a pessoa não ia gostar, mas pelo menos você falou. Né? Depois vai ter uma reflexão, vai ter a reflexão. Agora, ficar encobrindo e guardar, levar para o coração, você vai causar uma raiz de amargura dentro da pessoa, não vai causar uma tristeza, um desânimo, a pessoa não vai querer dar seguimento na vida. Amém? Assim como o corpo precisa que os órgãos cooperem entre si, a igreja precisa de transparência, de relacionamento limpo, de coração puro diante de Deus e diante uns dos outros. É o que nós precisamos, é disso. Assim como o nosso corpo precisa, amém, irmãos? Então esse exame de coração é muito, muito, de muita importância. Amém? E o segundo ponto aqui é a intercessão pela unidade. No segundo ponto, o inimigo ele tenta dividir o corpo, mas hoje nós vamos orar por quê? Para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele reine entre nós. Por isso nós estamos aqui orando, para que esse Espírito ele reine entre nós, e que o Senhor nos dê relacionamento profundo e sinceros e restauradores uns para com os outros, para nós sermos sinceros uns para com os outros, não ficar escondendo as coisas. Por isso que a Bíblia fala, tudo que nós lemos aqui, falai a verdade, uns tendo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, querendo ou não, nós somos unidos pelo amor de Jesus Cristo. Então nós somos ligados por esse amor. E no próprio texto bíblico também, após aqui, quando a gente volta para trás um pouquinho, nós vamos dizer aqui, Gálatas 6, capítulo 6, verso de número 1, entendeu? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. E aí vai dizer assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, e não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Amém? Então o que está escrito aqui para nós é bem claro, bem aqui embaixo, no verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também semeará. Amém? Tudo que o homem semear. Então se você semear mentira, você vai ceifar o quê? Mentira, você vai colher a mentira. E nós aprendemos aqui que o diabo é o pai da mentira. Então, para que o Espírito Santo nos revele toda mentira que precisa ser revelada, toda mentira que precisa ser arrancada, para que nossas palavras sejam verdadeiras, temperadas com graça. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus ele possa nos revelar, para que o corpo de Cristo ele cresça saudável, unido e forte. Aonde? Na presença de Deus. O corpo de Cristo ele cresça unido, saudável na presença de Deus. Amém, irmãos? Então vamos colocar de pé. Não oculte a verdade do teu irmão, ainda que seja algo que possa no momento ser
meio pesado, meio forte, mas é melhor você falar a verdade, porque você vai tirar um peso, uma carga, e você ainda pode, aquele irmão você pode ainda restaurar ele ainda, através da verdade, guiada pela palavra de Deus. Aquele irmão ainda pode se fortalecer. Então, irmão, que nós possamos, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu sei que é difícil, muitas pessoas não querem ouvir a verdade quando você fala assim diretamente, não querem aceitar, mas a palavra de Deus hoje está nos orientando dessa forma, está falando que nós somos um corpo, só que nós somos um mundo onde tem outros corpos que ainda não conhecem a Cristo ainda, que ainda não, e a esses também nós devemos falar a verdade. Foi que nem eu falei para aquele senhor de 73 anos, eu tive que falar a verdade para ele. Ele só faltou falar, não fala mais comigo então. Eu falei, se for mentira eu não vou falar mesmo, mas se for verdade eu vou continuar falando. E somos amigos, não perdeu nada, só deu aquele nervosismo, aquele negócio de nervoso na hora. Mas quem errou foi eu, que fui fazer a pergunta para a pessoa errada também. E quando o Espírito me corrigiu, eu fui falar para ele, ele ficou bravo. Mas graças a Deus, que no final, na sexta-feira, nós conversamos, e ele, assim meio desanimado assim, eu falei, Paulo, o senhor está com 73 anos, dá tempo ainda. Entrega a sua vida para Cristo. Falei, e tem um irmão da Viva nos trabalha atrás de mim. Eu falei para ele, quanto a vida há esperança. Então entrega a sua vida para Cristo, você vai ver a transformação que ele vai fazer na sua vida. Ele ficou na dele, mas é verdade, irmão. E mesmo uma situação como essa, as pessoas já te direcionam, já você enfia a palavra ali. Ele ficou assim, coçando a cabeça, eu falei, enquanto da vida há esperança. E ele ficou, né? Aí hoje ele ficou meio bravo com o chefe lá. Amanhã não vem, estou com dor de cabeça. Fala para ele. Eu vou esperar o senhor me ligar para confirmar se verdadeiramente o senhor está com dor de cabeça. Porque se for mentira, eu não vou falar não. E tem que ser assim, irmão. Porque a pessoa quer te pegar ali naquele, sabe? Quer pegar, o Satanás ele quer fazer um engodo ali para ver se você cai. Quer dizer, está me induzindo a mentir para o chefe. Então, eu vou falar, se o senhor me fala de verdade, se o senhor está com dor de cabeça, me diga de manhã, que aí eu chego aqui e eu confirmo ele. Mas não vem só para falar para ninguém trabalhar, não, porque ele está querendo me enganar. E é muito fácil a gente cair nisso, sabia? É muito fácil. Isso não está aqui não. Fala que eu não estou aqui. Isso aqui não. Então nós temos que ficar atento a isso. Toda mentira vem do diabo. Pode ser desse tamanho, pode ser desse tamanho, pode ser assim. Toda ela vem do diabo, porque ele é o pai da mentira. E ele fala dela desde que nem Jesus falou. Ele que é o pai da mentira. Falou para aquele povo lá, quando estava bravo lá. Nós temos por pai Abraão. Né? Vocês têm por pai é o diabo. Se você tivesse por pai Abraão, vocês entendiam pelo menos as obras. Então você tem por pai é o diabo. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos que ficar atento com isso. Falar a verdade uns com os outros, amém? Viver a verdade é parte do nosso culto a Deus. Não apenas falar a verdade, mas viver em verdade, em sinceridade e em integridade. É isso que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, porque hoje mesmo ainda o Senhor falou comigo acerca dessa palavra. E traz a minha consciência, Pai querido, a eu repensar, meu Deus querido, em tudo que eu vou falar, em tudo que eu vou responder. O Senhor me dá sensibilidade para me parar um tempinho, ouvir primeiro para depois responder, Senhor. Não falar insensatamente, não responder insensatamente sem saber o que está por trás daquilo. Porque Satanás é o pai da mentira e ele quer em todo tempo nos enganar. Mas hoje o Senhor trouxe uma palavra de reflexão aqui para a tua igreja, trouxe para o meu coração primeiro, e eu quero glorificar o teu nome pela oportunidade de nessa noite poder, ó Pai querido, repartir essa palavra com meus irmãos aqui nessa noite. Que cada um daqui saia revigorado e fortalecido. Ó Deus querido, que não dá trela, não abrir as brechas para Satanás, porque ele só quer uma unha. Meu Deus, mas em nome de Jesus Cristo nós temos aprendido. Ele só quer uma unha. Mas Moisés ele disse, não vai ficar uma unha aqui no Egito. O mundo para nós ele tipifica esse Egito. Nós não queremos deixar uma unha aqui. José ele revelou tantos tempos ali no Egito. Mas na hora que vim embora, ele falou, meus ossos, tira daí. Eita, traga meus ossos. E nós vemos pela história que entrou Josué, Caleb e os ossos de José. Eita, por isso nos ajude, Pai, que sejam nossos ossos. Que nós não venhamos a Deus ficar nesse Egito, sendo enganado pela mentira, pelo engano que Satanás quer lançar na nossa mente em todo o tempo. Por isso eu peço a tua bênção sobre a tua igreja nesse momento, e que o Espírito Santo revigore e fortaleça, para que tenha esse entendimento, de que quando o Espírito de mentira querer bombardear a nossa mente, nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, assim, eu oro e te agradeço, porque eu sei que o Senhor é bom, e as tuas misericórdias duram para sempre. Guarda a nossa mente e o nosso coração e nos ajude, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza.
Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.